Consultor imobiliário. Sabias que a avaliação do peso das qualidades do imóvel é sensorial e por isso mesmo roça a irracionalidade e que a significação positiva dos atributos do imóvel já o coloca em vantagem em relação aos demais? O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Este é mais um episódio da série Homestaging para que te quero. É o episódio 26, a enaltecer as melhores qualidades. Eu convido já a ver os vídeos anteriores e a estar presente neste e nos futuros, porque esta é uma série criada para ti, consultor, para integrares o homestaging na panóplia dos teus serviços, para valorizares quer os imóveis, quer o teu próprio serviço. Portanto, fica comigo e descobre como o homestaging enfatiza as vantagens do imóvel. Consultor imobiliário. Portanto, hoje vamos falar sobre esta coisa de enaltecer as melhores qualidades do imóvel ou de cada imóvel. Já percebeste que aqui há uma questão de comparação, ou seja, o imóvel está sempre no contexto de mercado, portanto, num contexto competitivo, portanto, estamos sempre a tentar perceber se o imóvel é melhor que o outro do lado, se é mais vantajoso que o outro do lado, portanto, sempre é uma questão de comparação. E porque é assim, e é importante que tenhas empatia, novamente aqui chamo para a humanização do teu serviço, portanto, a importância da empatia. É com empatia que tu consegues perceber os caminhos mentais do comprador, não é? Portanto, porque o comprador decide um imóvel em detrimento de outro, procura um imóvel, mas escolhe um em detrimento de outro ou de todos os outros. E como é que ele faz essa decisão, esse balancear? Portanto, ele pesa as vantagens e as desvantagens. Portanto, haverá coisas que vão para a balança das vantagens e coisas que vão para a balança das desvantagens. Ora, a coisa começa a complicar-se já aqui. Porquê? Porque essa avaliação é quase irracional. Portanto, ela é racional, sim, mas roça ali a irracionalidade, até porque ela baseia-se na busca de informação através dos sentidos. Logo daí traz um componente muitíssimo pouco racional aqui para esta dinâmica. E a maneira como a pessoa se relaciona com aquele ponto, com aquele determinado ponto, que ela avalia se é vantagem, se é desvantagem. Nós já falámos nisto anteriormente, portanto, convido-te, se te está a escapar aqui esta parte dos sentidos portanto, e da percepção de valor, convido-te a veres um dos vídeos anteriores, em que se fala especificamente aqui como é que o cérebro funciona. E é importante que entendas precisamente para saberes comunicar com o comprador. Portanto, já vimos anteriormente que as coisas positivas vão para a balança
das vantagens. Ora, então, quanto mais coisas positivas forem percepcionadas, maior terá o peso das vantagens. E como é que as vantagens são percepcionadas? Acabei agora de dizer, ao nível dos sentidos. O mesmo sucede com as desvantagens. Portanto, tudo depende da avaliação. Portanto, não tem necessariamente a ver com a característica em si, tem a ver como o comprador se relaciona com essa característica ou o significado que tu imprimes nessa característica. Já vamos ver exemplos disto. Portanto, temos de perceber então o quê? Temos de perceber quais são as qualidades e como lhes dar ênfase. Quais são as qualidades e como lhes dar ênfase. Portanto, são duas coisas. Portanto, uma das coisas que me lembro perfeitamente do básico, numa das aulas de Fisicoquímica, quando a professora disse como se definia, disse que a energia se definia por aquilo que ela não é, já que a energia se manifesta sob variedíssimas formas, sendo o calor e o trabalho uma evidência da sua existência. Portanto, é esta coisa, e eu sempre fiquei muito curiosa, mas de facto é isso. Às vezes temos que definir as coisas por aquilo que não são, para as entendermos, precisamente. E então, vamos fazer o mesmo aqui para perceber como não dar ênfase à qualidade, às qualidades da casa, ou seja, aquilo que falha geralmente na preparação dos imóveis e nesta valorização estética, aquilo que falha, portanto, todo o potencial que fica por, por, por comunicar, digamos assim, por comunicar por não se dar esta tal ênfase, então, às, às vantagens e às qualidades do imóvel. Portanto, antes de vermos esta história da ênfase nas qualidades, vamos então olhar para as qualidades. O que é isso de qualidade? Porque afinal estamos a entrar num campo também que às vezes não é assim tão claro e tão óbvio, tão taxativo, não é? Portanto, porquê? Porque, de facto, a qualidade é um termo complexo e tem muito a ver com a significação que damos às coisas, não tanto à coisa em si, não é? À qualidade em si, mais à significação, à relação que temos com essa qualidade. Por exemplo, um imóvel que tenha varanda. A varanda é uma vantagem, certo? À partida, sem qualquer informação adicional, a tendência é a dizer sim, a varanda é uma vantagem. Portanto, regra geral, significamos a varanda como um espaço vantajoso. Mas se a varanda estiver a ser utilizada como depósito, se tiver, isso já é um bocadinho fora do escopo desta série,
acaba por entrar aqui, apesar de eu não abordar muito, mas se a varanda tiver também problemas estruturais, portanto, a varanda, em termos, por exemplo, de entrada de água, enfim, uma série de coisas. Portanto, a varanda, obviamente que será tudo menos uma vantagem, será mais um encargo, mais uma dor de cabeça do que uma vantagem. Portanto, uma varanda neste, com esta maneira de se apresentar, como falei, que é como depósito, não traz qualquer valor ao imóvel, muito antes pelo contrário. Mas se estiver limpa e desimpedida, já se começa a vislumbrar como vantagem. E esta vantagem, já vamos ver a seguir, pode ser ainda enaltecida. Portanto, se estiver ao menos limpa e desimpedida, é comparável com outros imóveis semelhantes. Se estiver enaltecida, é muito melhor do que os outros imóveis semelhantes. Perdão. Portanto, este jogo que é importante dominar. Um outro exemplo. Um imóvel com quartos pequenos. Os quartos pequenos são uma desvantagem, certo? Esta era a primeira avaliação, novamente, sem mais nenhum dado adicional. Esta seria a avaliação lógica, digamos assim. Contudo, repara bem, a verdade é que depende da maneira, não é necessariamente uma desvantagem, depende muito mais da maneira como está a ser utilizado o espaço, como está a ser otimizado o espaço. Portanto, tem muito mais a ver com a significação do espaço do que com o espaço em si. Portanto, não é o espaço que é uma vantagem ou uma desvantagem, não é? No caso, não é o espaço que é uma desvantagem, se for o caso, é a boa utilização, a boa funcionalidade que é uma vantagem. Portanto, é uma questão de enaltecer, novamente aqui, enaltecer as características. Portanto, sem se fazer nada, sem nenhuma intervenção, imóveis semelhantes com quartos semelhantes, não há nada que os distinga. Mas se enaltecer, se ressignificar aquele espaço positivamente, então aquele imóvel em que que foi preparado para venda com homestaging, estará claramente em vantagem em relação a outros semelhantes. Portanto, novamente aqui é importante ter muita atenção, isto em consideração, é esta inevitabilidade da comparação entre vários imóveis, porque vai ser esse o posicionamento do comprador. O comprador vai estar a avaliar qual é a solução mais vantajosa para ele, não é? Portanto, vai estar sempre a comparar. E vai então depender muito de como as vantagens de cada produto, cada imóvel é comunicada. E então é aqui que entra esta segunda parte, que é como dar ênfase, ou seja, como comunicar assertivamente as qualidades, do imóvel, sendo que a qualidade positiva ou negativa tem mais a ver com a significação que damos a cada coisa, a cada espaço, como nestes exemplos que vimos, cada varanda que é do quarto pequeno. Portanto,
E porquê é que esta história da comparação é importante? Mais importante ainda quando se trata de apartamentos, por exemplo, semelhantes, ou quando se trata de imóveis semelhantes entre si. Portanto, é muito importante ter em consideração esta história da significação dos atributos. Por isso, eu prefiro focar não tanto na qualidade em si, antes na avaliação se é bom ou se é mau, porque essa sim depende muito da significação, da significação que o comprador faz do espaço. E o homestaging, então, ajuda a direcionar para uma determinada significação, precisamente por enaltecer positivamente as características de cada imóvel. Portanto, uma das características, já falámos isto muitas vezes, mais importantes para o comprador é o espaço, é a sensação de amplitude. E essa é a principal característica a ser enfatizada, sem dúvida nenhuma. Portanto, para esta característica específica, o ênfase que se tem que dar às características do imóvel não acontece quando não se reduzem volumes dentro do espaço, quando não se unificam os espaços, quando não se iluminam e clareiam os ambientes. Portanto, não há ênfase, ou seja, as características qualquer que ela seja, não tem nenhum valor acrescentado, digamos assim, se não se tomar, se não se fizer estas ações, portanto, de reduzir os volumes, unificar os espaços, iluminar e clarear os ambientes. Por isso, a grande questão é preciso ser-se decorador de interiores para fazer homestaging? É a grande questão. Eu digo que numa primeira abordagem não é preciso. Basta alguma sensibilidade para enfatizar as qualidades do imóvel, mas disso falaremos mais amanhã. Já percebeste que tens de tornar os atributos do imóvel uma coisa extraordinária, dando ênfase, nomeadamente, ao espaço e à amplitude. Mas não podemos acabar esta nossa conversa sem abordar outro aspecto, que são as pérolas que alguns imóveis têm e que deves trazer para a ribalta. Estou a falar, por exemplo, da vista, do enquadramento paisagístico. Imagina, se tiveres um imóvel com estas características, então deves tornar o vão que liga visualmente o espaço interior ao espaço exterior, e então, cujo espaço exterior é este que já falei, portanto, de uma paisagem bonita e atrativa e cativante. Portanto, deves o vão, que pode ser então uma janela, ou uma porta, ou uma passagem, tem de chamar, eu disse porta, não é porta, perdão, a não ser que seja translúcida a porta quebra, portanto, janela ou passagem. Portanto, tudo o que sejam portanto, vãos que permitam a comunicação visual entre espaço interior e espaço exterior. Portanto,
tornar aquele elemento arquitetónico que separa então o interior do exterior, não é? Portanto, a janela ou a passagem, que é o elemento que liga os dois espaços, chamar a atenção, chamar a atenção daquele ponto, chamar a atenção como? Com cores, formas e texturas chamativas. Por exemplo, se for uma janela nessas condições que estou a referir, podes então fazer uma composição junto à janela, com um cadeirão, plantas, etc., que enfim, aquele conjunto seja um conjunto harmonioso que chama a atenção, que seja diferente daquilo que existe dentro do espaço. Que outra coisa é que podemos estar a falar? Podemos estar a falar, por exemplo, de um pormenor arquitetónico. Podemos estar a falar, por exemplo, de uma lareira ou de um teto alto. Portanto, a lareira, aproveitar que existe, que a sala, por exemplo, ou que o espaço tem uma lareira, e que, se não houver mais nenhum ponto interessante além da lareira, fazer da lareira, daquele ponto, um ponto chamativo, um ponto de ênfase. Portanto, dar ênfase àquela zona. Portanto, novamente, com cores, texturas, formas. Portanto, estou-me a referir, por exemplo, a um jarro, a um determinado acabamento na lareira. Quando falamos, por exemplo, outro exemplo de pormenor arquitetónico seria um teto alto. Como é que se enfatiza um teto alto? Por exemplo, com candeeiros mais, portanto, portanto, de pendurar, não é de teto, mas que venham a cair até mais ou menos à zona que seria normal, não é? Portanto, dar a sensação de altura, ou com quadros, por exemplo. Enfim, há muitas formas de fazer então esta ênfase. Que outras pérolas é que o imóvel pode ter? Pode ser, então, um acabamento, como um revestimento, um papel de parede. Pode ser algo que, de facto, que não seja demasiado bold, entre dentro daqueles padrões que já falei em termos estéticos, mas que tenham um quê de excentricidade controlada, não é? Portanto, para chamar a atenção. Portanto, resumindo, quais são as qualidades a enaltecer no imóvel? São os atributos ressignificados sempre para o lado mais positivos, sabendo que, partindo do princípio que nem tudo é positivo ou negativo à partida, tem a ver mais com a significação que damos àquele pormenor. E que outras qualidades a enaltecer? As peculiaridades de cada imóvel, como uma vista, uma lareira, ou um acabamento. Portanto, e como enaltecer então essas
essas qualidades, reduzindo o mobiliário e elementos decorativos, unificando os espaços, iluminando e clareando os ambientes. O que é que vamos conseguir com isto? Vamos conseguir chamar a atenção do espaço em si, criar mais amplitude e focar então para zonas específicas do espaço, como acabei então agora de dar exemplos. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço então a tua ter estado aqui comigo. Amanhã há mais. Então, até amanhã.